Amém, glória a Deus, a paz do Senhor. Amém? Estava aqui brincando com o pessoal, vocês que estão na live aí nos assistindo agora. Hoje, apesar do governo ter decretado aí esse meio black, né? A gente está aqui na igreja obedecendo às regras e normas de segurança com relação à Covid-19. Só para você que está nos assistindo em casa, está tendo culto normal em nossa igreja, mas respeitando aí as regras do governo, tá bom? Para quem está aqui na igreja e para quem está aí em casa, nós vamos continuar a revista da EBD, Passo a Passo com Cristo, volume 3, e é a última lição da revista. Então, para quem... semana passada até perguntei para o pastor, foi feito o pedido, não sei se para a semana que vem como é que vai ser, mas hoje nós vamos falar do sábado cristão. Só um minutinho. Já chegou? Tá bom, então o Germano está me avisando que a revista já chegou, e aí semana que vem nós temos uma revista nova. Quem não pediu, já peça quando terminar aqui a escola, e já vão estudando esse tema na casa de vocês. O texto que nós vamos ler, e eu quero pedir duas coisas agora. A primeira é que, como sempre, eu peço para o nosso irmão Rodrigo fazer uma oração antes de iniciar aqui a nossa EBD de hoje. E segundo, eu quero que ele, assim que fizer a oração, já leia também o texto, um versículo para decorar, que está em Hebreus capítulo 4, versículo 10. Amém? Vamos lá, Rodrigo. Graça e paz. Senhor Deus, Pai Santo e Amado, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, neste momento, Pai. Apesar do momento conturbado que vivemos, o Senhor nos possibilita esta oportunidade de aprender mais sobre Ti e de buscar cada dia mais o conhecimento da Tua palavra, Senhor. Peço, Pai, que abençoe o nosso pastor Clenaldo, que ele possa retirar todas as dúvidas que possam surgir dos nossos irmãos, e que ninguém saia dessa aula com nenhuma dúvida, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hebreus 4:10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A gente sabe que o assunto do sábado é um assunto que traz muitas dúvidas para os evangélicos, de uma forma geral. Principalmente nós sabemos que temos algumas igrejas evangélicas que seguem o sábado à risca. A questão do evento sábado aí é um tema muito importante para algumas doutrinas, mais especificamente falando aqui dos adventistas do sétimo dia, e também tem uma vertente dos batistas. Nós somos batistas, mas também tem uma vertente de uma igreja batista que também observa a guarda do sábado como um dia em que deve ser dado descanso de tudo aquilo que nós fazemos. Então, a gente sabe que é um assunto que nós não tocamos nele o tempo todo, mas eu acredito que hoje é um dia oportuno para a gente poder tirar as dúvidas. Para alguns, entende-se que é exagero, para outros entende-se que não é assim, né? A Bíblia não fala assim. Então nós vamos aqui, de uma forma bem respeitosa com os nossos amigos aí de outras doutrinas, tentar tratar esse assunto e entender o que nós entendemos em relação ao que a Bíblia diz, né? Porque tem isso também, né? A Bíblia diz, mas existe aquele negócio, a Bíblia diz, mas eu entendo assim. O outro pode falar, a Bíblia diz, mas eu entendo assado. Então, que o Espírito Santo possa nos iluminar para que esse assunto da questão do sábado não se torne um assunto que faça a gente ter certos incômodos em relação à nossa vida cristã. Porque eu acho que o crente, o cristão, ele tem que tirar todas as suas dúvidas, para que ele possa seguir aquela doutrina de uma forma mais leve. A gente não pode fazer da nossa doutrina um peso doutrinário, né? Do tipo, a gente já falou há algumas lições atrás a respeito da lei, né? A lei, ela não pode tornar um peso para nós como ela era um peso
lá no Antigo Testamento, porque as pessoas tinham que seguir à risca a lei e aquilo se tornou muito pesado. E com a vinda de Jesus, a ideia é que Jesus trouxesse isso para nós de uma forma mais leve e com entendimento também, né? Não é só isso. Não é só aliviar a nossa tensão, mas também trazer um entendimento para nós. E é esse o motivo dessa lição de hoje, tá? Se vocês tiverem dúvidas aí na live, pode mandar a sua pergunta no Facebook. O Rodrigo vai estar aqui direcionando também. Aqui na igreja, se alguém tiver algum ponto, pode levantar a mão e perguntar. Só gostaria que a gente pudesse avançar um pouco na lição, porque se você levantar a mão agora, pode ser que a sua dúvida esteja aqui no final até o final da lição de hoje. Se você já leu a lição e não entendeu, fica à vontade também, tá bom? A gente sabe também que tem algumas igrejas que dizem que o dia, né, o sábado cristão, hoje é o domingo, tá? Isso também é um ponto que nós vamos discutir aqui. Eu tenho minhas convicções pessoais, não gostaria de colocá-las aqui agora, porque é pessoal, é interpretativo, né? Eu vou traduzir exatamente o que o autor da lição está dizendo aqui, e não estou dizendo que eu estou sendo contra o que ele está dizendo, mas é apenas para que a minha opinião pessoal, ela não sirva de base também para você entender essa questão do sábado, tá? Primeiro nós temos que entender o que significa a palavra sábado. Ela é uma palavra que está no hebraico, ela foi transcrita lá no Antigo Testamento, vocês sabem que a Bíblia ela foi escrita em duas grandes línguas, tem mais, tá? Mas basicamente são duas grandes línguas, que é o hebraico, mais no Antigo Testamento, e no Novo Testamento é a língua grega. Ela foi traduzida para a língua portuguesa, mas os originais vêm dessas duas línguas. E no hebraico, ela significa descanso, né? E a origem da palavra nada tem a ver com o sétimo dia, que é o dia do calendário que a gente fala, né? Então, só quer dizer descanso, em outras palavras, é o sabá, né? Portanto, o nosso sábado, o descanso, não tem que necessariamente ser o sétimo dia, como era para os judeus. Então, a palavra sábado, né, entende-se como descanso e foi dado para o nosso repouso físico. O nosso corpo precisa de descanso, então Deus preparou um dia em 7 para esse fim. Então existe lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quando a gente fala isso, a gente está falando do calendário, mas quando a gente fala de descanso, a gente está falando do primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente, tá? Então, significa então que o termo sábado é um sentido espiritual para significar o descanso que Deus nos dá. Há muito tempo, há muitos exemplos de que o sábado significa dia de descanso. Os judeus tinham as suas festas nos 7º dias, que eram consagrados, mas tinham festas em outros dias também. Então, pegando aí agora direto da palavra de Deus, existia sim o descanso do 7º dia para os judeus, mas aqui também está dizendo que existia o 24º dia do primeiro mês, era a Páscoa, o dia da expiação. E no 10º dia do 7º mês, esse 10º dia era também chamado de sábado. Quer dizer, era um dia de descanso. Onde é que a gente pode ver isso? Abram a Bíblia de vocês, lá em Levítico, capítulo 23, só para a gente não ficar aqui nas minhas palavras. E eu vou abrir aqui a minha Bíblia também, em Levítico, capítulo 23, versículo de 16 até 32. E vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz assim. Eu vou ler do 15, tá? Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que o trouxestes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º sábado.
contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Esse texto é bem longo, tá? Das nossas moradas trareis 2 pães para serem movidos de 2 dízimas de 1 efa de farinha, serão levedados, se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e dois carneiros, holocaustos serão ao Senhor. Com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e os 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscarei os campos do vosso campo, nem colherei as espigas caídas da vossa cega para o pobre e para o estrangeiro, e as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombeta, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. 26. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 dias deste mês 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo, pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligirei a vossa alma aos 9 do mês, e uma tarde, a outra tarde, celebrarei o vosso sábado. O texto é longo, mas é só para a gente destacar aqui o seguinte: esse exemplo do dia da expiação, ele não caiu no 7º dia, ele caiu depois, dias mais adiante. Então o que acontece, que o Senhor está dizendo no versículo 32, está escrito aqui: sábado, descanso solene vos será. Então ele está dizendo que nesse dia, não é o 7º dia, seria um sábado de descanso, seria um dia de descanso, não necessariamente o 7º dia consecutivo, se fosse pegar pelo calendário, tá? Então é só para deixar claro para os irmãos, onde na Bíblia, na palavra de Deus, está dizendo isso, tá? E aí a gente pode depois conversar com mais detalhes, porque o texto é bem longo. Então, esse é um dos exemplos. É claro que esse dia 10 podia cair em qualquer dia da semana, inclusive no sábado. Quando acontecia isso, ele era chamado de grande sábado, ou traduzindo, grande descanso, ou grande sabá, tá? Mas por que um dia de descanso? É uma pergunta aqui que eu quero fazer. E foi um dia dado em 7. Não está dizendo exatamente aqui. Só um detalhe também que o autor não fala aqui na revista: nós usamos hoje o nosso calendário gregoriano, né? Temos o calendário juliano, temos o calendário que não eram calendários que tinham naquela época, lá há quase 2000 anos, há 700, 800 anos antes de Cristo. Não existiam esses calendários, então não existia a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira. Existia sim o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro e o quarto. Nós vamos falar um pouco sobre isso também, que tem um outro fator que aconteceu, um fato que aconteceu aqui na Bíblia, que também traz um pouco a relação entre esses dias que foram mudados na era antes de Cristo, e que se perdeu essa referência também, mesmo que esses dias fossem consecutivos.
Se eu estiver falando muito rápido, se estiver muito complicado para vocês, levanta a mão e fala, irmão, eu não estou entendendo, me explica melhor, tá? A gente volta. Então, cultura já houve que tentaram mudar esse sistema e descansar depois de 10 dias de trabalho, por exemplo. Mas não deu certo. O certo é, em cada 7 dias, tirar um para descanso. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Na história da criação, vemos que Deus trabalhou 6 dias. No 7º dia, ele descansou. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Isso é repetido em vários trechos da Bíblia. A título de exemplo, veja lá em Êxodo 20, 11. Vocês já conhecem, acho que não precisa nem a gente abrir. Mas eu quero fazer um comentário aqui é eu que estou querendo fazer, tá? Não está aqui na lição, que é um texto interessante esse de Gênesis capítulo 2, não sei se você já percebeu, que a Bíblia diz que Deus trabalhou 6 dias, mas o texto diz assim, e havendo Deus no 7º dia terminado toda a sua obra, ele descansou. Significa dizer que uma parte desse 7º dia Deus também trabalhou. Pelo menos o texto dá a entender isso, porque, né, se você olhar lá, no próprio 7º dia ele trabalhou e também descansou. Isso é só um detalhe, tá? O segundo ponto é que Deus santificou o sábado, Gênesis 2:3. Deus abençoou e santificou o dia de descanso. O nosso dia de descanso também deve ser abençoado e separado para o louvor e adoração a Deus. Tá? Então, se alguns de vocês aqui trabalham 24/7, né? Eu acredito que não, porque tem gente que está aqui na igreja, né? Então não está trabalhando 24/7 lá no mundo, não está deixando um tempo para Deus, é isso que eu estou querendo dizer. Se você é daquelas pessoas que trabalha 24 horas por dia e não tem tempo para Deus, você não está obedecendo a palavra de Deus, tá? Então por isso que ele está dizendo que um dia deve ser separado, um dia que você separa como descanso, como um dia para louvor e adoração a Deus. No caso pegando um exemplo aqui, no caso dos adventistas, eles pegam, por exemplo, o sábado do nosso calendário e nesse dia eles realmente fazem lá o descanso, não trabalham, não trabalham no bom sentido, né? Eles procuram descansar mesmo nesse dia, tá bom? O terceiro item é para completar a obra. A Bíblia diz que em 6 dias Deus fez toda a sua obra. Nós também temos que completar a cota da nossa tarefa em 6 dias e descansar no dia seguinte. Então, reforçando aqui, né, tem gente que não tem tempo para Deus. E às vezes não tem tempo, tipo assim, é de 1 hora, de 2 horas, de 3. Aqui ele está dizendo o seguinte, você tem que ter o dia para Deus. O seu dia deve ser um dia de louvor e adoração a Deus. Tá? Então, nós vamos depois falar um pouquinho aqui. Agora nós vamos falar um pouco dos judeus, né? Porque aqui nós estamos falando de uma forma global, de uma forma geral, e agora nós vamos falar de um povo separado, que é hoje conhecido como o judaísmo, e aí vamos falar do descanso dos judeus. Os israelitas tinham o seu dia de descanso, era o 7º dia. Primeiro porque ele era ordenado por Deus. Quando o Senhor outorgou a lei ao povo de Israel, também ordenou que guardassem o 7º dia da semana, o sábado dos judeus. Está lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 10. A razão para que eles guardassem o sábado é o mesmo porque Deus o guardou. Era baseado no descanso de Deus que o povo deveria guardar o sábado. É uma guarda rigorosa. Esse ponto aqui é um ponto que merece atenção. O sábado era para ser um dia de descanso rigoroso. Ninguém deveria trabalhar nele. Nenhuma obra deveria ser feita, mas haveria descanso com santa convocação. Levítico 23:3, não precisa eu abrir, porque a gente já leu aqui, né? Durante a caminhada de Israel pelo deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha em dia de sábado. Foi apedrejado, está lá em Números capítulo 15. No entanto, como só acontecer com as leis, havia leis superiores à do sábado. Os levitas, por exemplo, eram obrigados a trabalhar no sábado. E dobrado, porque nesse dia ofereciam 2 cordeiros pela manhã e 2 à tarde, sendo que nos outros dias
era oferecido apenas um cordeiro em holocausto. Algumas coisas, lembra que eu falei do peso? Peso era de morte para os judeus. Esse peso não era um peso de castigo, não era um peso de perda de salvação, não era um peso. Era um peso que, se alguém estivesse fazendo alguma coisa, a lei condenava esse tipo de trabalho no 7º dia. E a lei dizia que deveria morrer apedrejado. Para vocês lembrarem bem, lembra lá no Novo Testamento, Jesus, aquela mulher que foi pega em adultério e tal, a lei dizia o quê? Que aquela mulher deveria ser apedrejada. Então era uma lei que era uma lei pesada. Se essa lei fosse aplicada nos nossos dias hoje, né, ela seria uma lei muito, não que não deva ser, tá? Mas ninguém conseguiria cumprir a lei, a verdade é essa. Se nós estivermos debaixo do jugo da lei, hoje, a igreja talvez não existiria, porque nós não conseguiríamos cumprir todos os papéis para que a gente pudesse cumprir essa lei. Por exemplo, abre lá em Mateus capítulo 12, versículo 5. Enquanto eu abro aqui. Mateus 12, 5 diz que: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Quem é que era maior que o templo? Era, não é, né? Até hoje é maior que o templo. Então ele está dizendo o seguinte, que na lei, o próprio sacerdote, os próprios levitas, eles estavam isentos da lei do sábado. Eles não observavam, por uma questão de lei mesmo, que a lei dizia que eles podiam não fazer isso, tá? Então, por isso que esse texto que eu acabei de ler diz que, voltando aqui para a lição, que era uma guarda exagerada. Com o passar do tempo, os judeus supervalorizaram a guarda do sábado. Pela sua tradição, ninguém podia fazer nada no sábado, mas era nada mesmo. Mas isso era apenas aparentemente, pois Jesus disse que se um animal deles caísse em uma cisterna de dia de sábado, eles o tiravam de lá. Agora, essa questão da guarda exagerada, porque eles seguiam uma tradição, a gente tem que tomar o cuidado com tradições hoje também, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que seguem rituais dentro de igrejas hoje, não por um contexto bíblico, por um contexto de obediência a Deus. É porque, minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim. E aquilo se tornou uma tradição. Foi o que aconteceu entre os judeus. Quando Jesus começou a andar com os discípulos e ensinar a pregação das boas novas de salvação, ninguém entendeu mais nada, porque estava indo totalmente contra as tradições que haviam sido criadas naquele tempo. E tradição é um problema, e eu estou falando isso com propriedade, porque, por exemplo, eu já fui católico de tradição, né? Meus pais eram católicos e eu tinha que seguir aquele ritual, mas eu seguia aquele ritual porque minha mãe falava que tinha que ser, porque meu pai falava que tinha que ser, porque o padre muitas vezes dizia que tinha que ser, mas também não explicava o porquê. Então isso tudo são tradições que nós levamos de pai para filho, e aí a gente acaba adicionando leis e mais leis, e aquilo se torna um peso. E a palavra de Deus, ela vem, na verdade Jesus, ele vem para aliviar esse nosso peso, para aliviar essa nossa carga. A gente não tem que carregar um peso tão que a gente não consiga carregar e consiga suportar. Então hoje, por isso que hoje também tem pessoas que guardam o sábado, sempre exageram. Lembra lá no tempo de Jesus, que os próprios fariseus, os saduceus, os entendidos da lei, eles apontavam o dedo para o próprio Jesus, dizendo, olha, está fazendo errado. Porque eles tinham uma tradição de que tinha que ser da forma como eles ensinavam. Eles estavam na tradição da lei, na tradição de Moisés, na tradição do Antigo Testamento e daquilo que foi passado de geração em geração. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a geração pode mudar coisas. Quer ver um exemplo que se aplica exatamente no nosso contexto atual?
Hoje, dentro das igrejas evangélicas, tem igrejas que seguem tradições porque um determinado pastor ensinou aquilo de uma forma que a Bíblia não diz que é, e todos os fiéis, todos os membros daquela igreja seguem os ensinos daquele pastor. Aquilo também é uma tradição. A gente estava até discutindo ali agora há pouco, ali fora, né, meninas, com uma tradição que a gente viu. A gente passa ali na frente da igreja tal, está tendo um ritual tal. Não é bíblico. Mas por que eles fazem isso? Porque um dia o abençoado chegou e disse que teve um encontro com Deus e Deus revelou para ele que a igreja deveria se comportar daquela forma. Só que biblicamente aquilo não faz sentido. Então ele acabou fazendo com que aquilo virasse uma tradição para a igreja, e se a igreja não tiver aquilo como um ritual, a igreja ela não cresce para aquele pastor, porque a igreja desobedece aquilo que ele está mandando. Então era mais ou menos isso que acontecia no tempo de Jesus, né? A guarda do sábado era rigorosa. Jesus mandava fazer, e aí vinha alguém, cutucava Jesus, falava, não, está fazendo ali, ele não está observando a lei, a guarda do sábado, por exemplo. Então, aí vem uma terceira questão aqui na lição, é que por que guardamos o domingo? Procuramos responder resumidamente essa pergunta, por que guardamos o domingo? Porque o sábado foi feito por causa do homem. Jesus disse isso, não sou eu que estou dizendo, que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Está lá em Marcos 2:27. Vamos lá ver? Só para conferir, Marcos, não sei se alguém já leu esse versículo na palavra de Deus. Diz assim, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Uma pergunta aqui. Ok, aproveitando, se a gente for lá em Deuteronômios, a partir do Deuteronômio 5, né? Eu não vou ler ele todo, mas fala a repetição dos 10 mandamentos, né? Do Deuteronômio 5:14 fala exatamente do dia de sábado. E eu vejo aqui uma das informações mais importantes quando se fala em tradições. Porque no 14 fala assim, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Então, eu vejo que o guardar o sábado seria para o povo judeu realmente, porque a gente não está no território judeu, não está na casa de um judeu, nós somos um estrangeiro que a gente não está envolvido com o povo judeu diretamente. Exato, e essa lei tinha que ser obedecida, porque era o que eles tinham na época. Nesse tempo, Jesus não havia sido manifesto, não havia sido, apesar de Jesus estar desde o início da criação, eles não tinham as orientações que nós temos hoje. Por isso que esse texto que eu acabei de ler de Marcos, ele não existia nessa época, então eles não podiam contestar, eles tinham que obedecer. E mais ainda, lembrando nesse texto que o Germano leu, ele ainda fala de uma situação que não é mais pessoal, não sou eu, né? Porque a Bíblia fala que a salvação ela é individual, cada um tem que cuidar da sua, né? Mesmo sendo marido e mulher, o marido tem que ser salvo pelas suas obras e a mulher também, pela sua fé, enfim. Agora aqui, ele além de fazer isso com ele, com a casa dele, com os servos dele e com alguém que fosse ali trabalhar para ele, entende o que eu estou dizendo? Então era um peso que não era aplicado só para ele, era um peso aplicado para todos os que estavam, porque ele fala, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum, nem estrangeiro das tuas portas para dentro. Então chegasse alguém de fora, ele tinha que falar para aquela pessoa, você não vai fazer nada hoje porque é o 7º dia. Tá? Então era um negócio bem pesado. Um outro ponto aqui é que não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Moisés prometeu um descanso para o povo de Israel. Esse descanso, sábado, seria a entrada na terra de Canaã. Mas muitos foram desobedientes e não entraram lá.
nós, os que cremos, entramos nesse sábado descanso de Deus, está lá em Hebreus capítulo 4, que foi o texto que o Rodrigo leu, e não estamos obrigados a nos sujeitar à guarda do 7º dia da lei, ou o 7º dia da semana. Quem ainda vive guardando dias, meses e anos da lei, está voltando à escravidão. Esse texto de Gálatas é muito interessante, Gálatas capítulo 4, não sei se alguém quer ler aí para eu descansar um pouco, Gálatas 4, de 8 a 11. Se ninguém quiser ler, eu vou passar a bola para o Rodrigo. 4, de 8 a 11. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que, por natureza, não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Amém? O texto está bem claro, né? Guardando dias, meses e anos da lei. Ou seja, eu estou guardando coisas que estão lá na lei, cumprindo lá um ritual, que não existe mais essa necessidade no sentido de ser algo escravizado, tá? Porque nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, tá bom? Então, Jesus nunca enfatizou a guarda do 7º dia. Isso é importante, porque se isso fosse algo primordial, vocês concordam comigo que iria ter um texto, e aí vocês podem procurar Novo Testamento, se tiver algum lugar além disso, obrigado, irmão, que fale a respeito disso, por favor, me avisem que eu não encontrei. Jesus deveria ter um texto, um espaço no Novo Testamento para ele falar assim, olha, ô pessoal, vem cá. Devia chamar os discípulos, falar, vem cá, vamos sentar aqui no cantinho, que eu vou dar uma aula para vocês agora a respeito da guarda do sábado. Deveria ser assim. E por que não é? Porque normalmente a gente fala que a Bíblia, ela enfatiza aquilo que é importante para nós. E se Jesus fosse realmente enfatizar isso como algo muito importante, eu imagino que sabe onde que deveria estar isso? O pastor tem pregado muito ultimamente a respeito disso. Conseguem? Sermão da montanha. Jesus, ele colocaria todo mundo ali no sermão da montanha, ele não ia falar mais, e amarás o Senhor teu Deus, e não sei o quê, mas ele ia enfatizar. Alguém pode falar assim, mas ele está falando que ele cumpriu toda a lei de Moisés, né? E nós também, como ele, devemos cumprir. Mas se fosse assim, Jesus teria falado especificamente dessa questão do sábado, se fosse um ponto muito duvidoso e que fosse causar polêmica, por exemplo, na nossa igreja atual. Então ele não deve causar polêmica porque ele não deixou isso claro, e aquilo que a Bíblia não deixa claro a gente não deve inventar, tá bom? Isso aqui foi eu que estou falando, tá? Não é o texto aqui, não é a lição. Jesus então nunca enfatizou a guarda do 7º dia, então ele fala do amor, do dízimo, da fidelidade conjugal, a oração, o jejum, a justiça, a honra aos pais, mas de todas as leis ele não enfatizou o sábado, não deveria ser guardado como os judeus guardavam, e Jesus era judeu. Olha, gente, mais um motivo aí que ele deveria falar, gente, eu sou judeu, os meus pais, eu não sei o que, tinha que fazer isso, ele tinha que falar sobre isso, e não falou, tá? Jesus ressuscitou onde? No domingo, e porque Jesus ressuscitou no domingo, nós guardamos o domingo. Na lei foi inaugurado um novo tempo para os judeus e houve a instituição do sábado. No Novo Testamento houve a inauguração de um novo tempo e houve a instituição de um novo dia de descanso. No dia em que Jesus ressuscitou, começou um novo tempo. João, capítulo 20, de 1 a 10. Vamos ler? Só para a gente entender o que Jesus falou aqui. Você vai ler de novo, Rô? João 20, de 1 a 10.
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Alguém pode estar perguntando, mas o que isso tem a ver com sábado? Né? O importante ressaltar aqui é que a ressurreição de Cristo é o que marca uma geração da outra geração. Antes de acontecer todos esses fatos, esses relatos, Jesus era só, para algumas pessoas, um profeta. Ele era uma pessoa que veio para falar de uma nova lei, de um novo modelo, de cristianismo, e que a única forma de Jesus poder provar isso era através da ressurreição dele, da sua morte e ressurreição. Então, esse texto marca exatamente esse novo tempo, é por isso que o autor colocou aqui esse texto, tá bom? Episódios que alteraram o calendário judaico e os judeus não levaram em conta. Esse aqui é um ponto importante. A gente até cantava alguns corinhos aqui. O primeiro foi o dia de Josué. O segundo foi o sol voltando no relógio de Acás a pedido do rei Ezequias. Está lá em Josué 10, segundo Reis 20. Com isso alterou o tempo assim. Não sabemos qual foi o dia que adiantou, mas suponhamos que tenha sido a quarta-feira. Agora, pensa bem. Se eu sou crente, cristão, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que acreditar no que diz a palavra de Deus, sim ou não? Porque se eu não creio nas Escrituras, eu não tenho como crer em Cristo Jesus ou qualquer outra coisa, eu não tenho como conhecer a Deus, né? Se não for através da Bíblia. A Bíblia é que nos dá um norte, é que ela fala do contexto histórico, ela fala do contexto cultural, ela fala do contexto de épocas que existiram, de povos que se extinguiram, da forma como foi preparado até chegar a vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição, e até um dos últimos escritos, que segundo alguns falam que é o livro de Atos, que está sendo escrito até os dias de hoje. Então, se a gente olhar por esse viés, esses dois textos bíblicos aqui, para quem já conhece, lá em Josué e lá em 2 Reis, eles falam a respeito de uma mudança do relógio de Deus. Sabe o que significa isso? Bom, primeiro eu tenho que acreditar na palavra de Deus, porque se eu não acreditar, não adianta eu falar mais nada, é melhor pegar minha mochila e ir embora. Porque se eu não creio na palavra de Deus como verdade, esse acontecimento aqui eu vou ignorar. E muitos que guardam a lei do sábado, olhando lá para o Antigo Testamento, lá de Êxodo, por exemplo, desde Gênesis, a gente vai ter um problema sério aqui, porque a Bíblia diz que o relógio parou, a terra parou, o mundo parou, atrasou, adiantou, então assim, o sol parou. Bom, se o sol parou, mudou alguma coisa no calendário. Vocês concordam comigo, sim ou não? Houve uma alteração no tempo. E se houve uma alteração no tempo, qual foi o dia que adiantou? Qual foi o dia que parou? Então, repare que com isso, o que era domingo para os judeus se tornou sábado. Na realidade, guardando o sábado, eles já guardavam o domingo.
Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração para também não tornar outro peso para a gente. Um outro ponto que ele fala a respeito dos costumes da igreja primitiva. Para quem não sabe aqui, né, está aí na telinha, igreja primitiva é aquela igreja que iniciou lá em Atos, lá desde a época dos discípulos, quando houve a primeira conversão de quase 3.000 almas, com Pedro pregando ali, e ali começou então a igreja primitiva, mais ou menos ali naquela época, naquele século, tá? Diz aqui que alguns que mostram que os irmãos guardavam o domingo. Eles se reuniam no primeiro dia da semana. Está lá em Atos capítulo 20, versículo 7. Ofertas eram recolhidas no primeiro dia da semana. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Bom, se para alguns diz que o sábado do nosso calendário atual deve ser o dia de descanso, significa dizer que se eles tivessem essa mentalidade, ainda lá naquela época, eles deveriam fazer os cultos regulares deles no sábado, porque era lá no templo, era lá na igreja que eles recolhiam as suas ofertas, seus dízimos, que eles adoravam a Deus, que eles faziam isso. Existia sim, né? Ainda existia o judaísmo, né, paralelo ali à igreja primitiva. Os judeus, eles guardavam o dia do sábado, mas os cristãos guardavam o domingo, no sentido de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de levar suas ofertas a Deus. Assim como Jesus também ressuscitou num domingo. Então a gente tem várias evidências de que alguns costumes foram criados por conta daquilo que, a partir da ressurreição de Jesus, começou a acontecer. Então é importante a gente ter esse fato também, como um relato a respeito da guarda do sétimo dia, tá? Irmãos, nós não temos que guardar o sétimo dia como nosso sábado, dia de descanso. O costume de guardar os domingos vem desde os tempos dos apóstolos. Guardamos o domingo santificando-o para o trabalho do Senhor, dedicando-nos ao seu serviço. Eu tenho uma colocação a fazer aqui, e aí já é uma colocação pessoal também, e eu lembro uma vez, na verdade ensinou isso, uma vez com muita... Deus usou ele de uma forma muito importante e muito interessante. Eu quero lembrar aqui do nosso irmão Miguel, o nosso ancião, né? Se estiver nos assistindo, a paz do Senhor. E ele falou algo que eu achei muito interessante. Certa feita, alguém que queria guardar o sábado cristão como o sábado do calendário nosso hoje, né? O antecedente ao domingo. A pessoa falou assim, não, mas eu entendo que Deus colocou no meu coração que eu devo guardar o sábado. O irmão virou para ele e falou assim, irmão, você não vai perder sua salvação por conta disso. Se você entende que você deve guardar o sábado, nesse dia você não deve fazer nada, você deve cultuar a Deus, deve adorar a Deus, amém, glória a Deus. Ninguém vai te bater ou vai brigar com você, porque você está falando, olha, hoje é o dia de eu guardar o meu sábado aqui do calendário e tal. Eu achei muito inteligente isso da parte dele e verdadeiro. Porque é óbvio, se também tem, eu vou guardar o sábado, mas também não vou vir no culto, em nenhum culto da semana, nenhum dia. Está errado. Na verdade, nós devemos adorar a Deus todos os dias. Né? A nossa adoração ela tem que ser contínua, independente de dia da semana. E é nesse ponto que eu queria terminar essa aula de hoje, enfatizando isso como algo que é um pensamento meu. Tá? Porque não adianta, tem um outro texto da Bíblia que fala que a gente não pode ficar discutindo coisas que não fazem sentido, coisas que são fábulas, que a gente vai ficar ali perdendo tempo, discutindo, batendo, brigando. Eu tenho amigos meus hoje que são adventistas do sétimo dia, nos respeitamos muito, né? Ele sabe como que é a nossa doutrina, e eu sei, porque eu já fui adventista também, e eu conheço a doutrina deles. Nos respeitamos muito. Acho que o importante é nós nos respeitarmos, é nós pedirmos para que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente e o nosso coração, porque eu não vou converter o irmão,
Eu não vou mudar o irmão em relação ao que ele pensa do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta. Quem vai fazer essa mudança é o próprio Espírito Santo de Deus. É Ele que vai clarear sua mente, vai clarear seu coração. Se algum texto aqui está olha, eu estou lendo isso aqui, Deus me ajuda. Eu quero entender esse negócio aqui, para eu poder ligar as coisas. E lembra que eu falei no começo? A palavra de Deus, ela não pode ser um peso para nós. Eu não posso vir para a igreja e no meio do caminho eu ficar pensando assim, nossa, é sábado ou é domingo? É segunda ou é terça? De repente o louvor está aqui rolando e Deus está falando com você e você preocupado. Não, mas espera aí, hoje é sábado ou hoje é domingo? Eu devo ofertar no sábado ou devo ofertar no domingo? Eu devo adorar no sábado ou devo... Entende o que eu estou querendo dizer? Esse ponto não tem que ser um ponto que tem que impor, porque se a Igreja Batista, a Palavra da Vida, começar a impor para você, a gente vai se tornar um legalista tanto quanto os saduceus, os fariseus e aqueles caras que tinham as suas doutrinas naquela época. Da mesma forma, nós estaríamos sendo legalistas. E acho que a ideia que Jesus colocou na nossa mente e no nosso coração... Por que Jesus falou assim, que quando alguém se convertesse, ele diz que se você tivesse cansado e sobrecarregado, ele mesmo disse, eu trarei descanso para as vossas almas. A minha alma tem que vir descansada para a igreja. Ela tem que vir em espírito de adoração ao Senhor. Ela tem que vir pronta a servir a Deus. Independente se eu entendo aquilo num momento que eu não estou entendendo aquilo direito. Mas eu tenho que falar, Senhor, recebe meu louvor, recebe a minha adoração. Se eu tiver errado, que o Senhor me mostre o caminho. Eu acho que a nossa oração tem que ser nesse sentido. O nosso entendimento, a nossa clareza como membros de uma igreja, como membros do corpo de Cristo, tem que ser essa. É óbvio que a gente também tem que tomar o cuidado também para não se tornar rebelde. Né? Chegar de repente para o pastor Cid e falar, pastor, a igreja está errada, nós vamos mudar essa igreja porque Deus falou comigo. Não, Deus falou com você, não falou com ele. Então você vai orar para Deus falar com ele o que ele falou com você. E aí sim, você vai mudar a sua forma de pensar. E isso que eu estou falando não é só a respeito do sábado, tá? É a respeito de tudo que nós vemos dentro de uma igreja. Comportamento, né? Se eu realmente estou adorando, não estou adorando ao Senhor. Se eu estou fazendo aquilo de coração a Deus. Ele conhece nosso coração, mais do que qualquer um que está aqui nessa terra. Amém? Então, eu queria finalizar com isso, para que ninguém saísse daqui com dúvidas a respeito desse assunto. E se tiver também, eu acho que temos 2 minutinhos, vocês podem perguntar. Tem um lá atrás, pastor. Ainda bem que o pastor ele vai falar, não vai precisar perguntar, porque ele responde ele mesmo, né? Não, vai precisar perguntar sim, irmãos. Esclareçam as dúvidas, que o Lenaldo está aí para isso. Eu só quero corroborar com o que você disse só. Né? Aqui na igreja, Palavra da Vida, nós temos irmãos que trabalham no domingo. E folga a cada 2 domingos. E se nós... O que destoa do advento, da adventista do 7º dia, é exatamente o que você disse. A adventista do 7º dia cria isso como uma regra de fé e prática para a salvação. E isso é uma mentira, não é verdade isso. Seja segunda, terça, quarta ou quinta ou sexta, ou sábado ou domingo, o que importa é o dia do descanso que Deus criou. Porque o texto de Mateus que o Clenaldo leu, fala que o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado, né? Então, o que destoa mesmo do adventista é o que você falou, que eles, por regra, não trabalham de jeito nenhum o sábado. No entanto, eles quebram o próprio sábado. Quando tem um evento na igreja adventista, do 7º dia, no sábado, eles chamam os obreiros para trabalhar e depois eles dizem, agora vocês vão para a graça. E aí é onde peca o erro, né? Então, para nós, o sábado é realmente o que o Clenaldo falou, o dia do descanso. Seja segunda ou terça ou quarta ou quinta, descanse e sirva a Deus. Alguém quer perguntar?
Se não temos pergunta é porque está bem claro, né? Para todo mundo. Ninguém tem dúvida. Legal. Muito bom. Eu quero convidar alguém para vir aqui orar. Vamos ver quem que eu vou chamar. Podemos encerrar por aqui, pessoal? Amém? Glória a Deus. Graça e paz. Senhor Jesus, obrigada pela palavra que aqui foi lida, Senhor Jesus, pelos ensinamentos que recebemos hoje através do seu servo. Senhor Deus, que venhamos exercê-los durante a nossa semana e que venhamos focar, Senhor Jesus, nossas mentes na palavra. Abençoe agora o momento do café, um momento mais descontraído, e que o Senhor venha abençoar também o nosso culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos.